Então, vamos para a correção dos exercícios da apostila sobre a segunda lei de Newton. Aí estão as questões de 1 a 13, sendo que a 11 e a 12 nós não vamos fazer porque não se aplica à nossa matéria que estamos estudando, porque fala sobre força de atrito, e nós estamos aprendendo apenas fórmulas que utilizam força, massa e aceleração sem a força de atrito. Então, vamos prestar atenção nas explicações e correções da atividade. Olá, galerinha. Vamos à correção da apostila sobre a segunda lei de Isaac Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Lei fundamental da dinâmica. Vamos usar esta fórmula. A força pode ser o peso, que é a massa, vezes a aceleração que nós vamos usar no peso vai ser a aceleração da gravidade. Ou também pode ser a tração, que é massa vezes a aceleração. Só no peso que nós vamos usar a aceleração da gravidade, que geralmente nós usamos com 10 metros por segundo ao quadrado. É um valor mais aproximado para ficar mais fácil de nós resolvermos. Então, vamos para a questão número 1 e a correção dessa questão número 1. A questão número 1 fala para a gente associar a coluna 1 com a coluna 2, que é a lei da física. Vamos ver a coluna 1 com algumas afirmações e vamos associá-las a as 3 leis da física. Primeira, segunda ou terceira lei. A primeira lei fala da inércia, a segunda lei fala sobre a lei fundamental da dinâmica, que é a força, né? Igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei fala sobre ação e reação. Então, vamos lá. Primeira frase. Quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque no chão, faz com que este adquira uma aceleração. Gente, aceleração, ó. Segunda lei de Isaac Newton. Então, a aceleração significa a segunda lei de Isaac Newton. Se nós temos lá a coluna escrito terceira lei, segunda lei, primeira lei e segunda lei, a primeira frase, a frase número 1, se refere à aceleração, então é a segunda lei de Newton. A frase número 2, uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Sim, é ação e reação. Então, é a terceira lei de Newton. Então, a frase 2 está na terceira lei de Newton. A frase 3, um garoto está andando com o skate. Quando o skate bate numa pedra parando, o garoto é lançado para frente, porque um corpo em movimento tende a continuar em movimento, por isso o garoto é lançado para frente. Isso é a primeira lei de Isaac Newton, a lei da inércia. Então, ficaria nessa ordem, 2, 3, 1. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 tem uma tirinha, que nós vamos analisar essa tirinha. E ele diz, ó, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos da física e que têm a sua parte cômica relacionada de alguma forma com a física. Tem uma tirinha da turma da Mônica na questão número 2 e está perguntando o que seria correto nós afirmarmos de acordo com a lei de ação e reação de Isaac Newton. Vamos ver o que seria correto nós afirmarmos. Então, a resposta da número 2 seria, vamos ver qual. Letra A. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre a corda formam um par de ação e reação? Não. Para ter a força de ação e reação, ela tem que agir em corpos diferentes e elas não se equilibram. E ali, pelo que parece, está equilibrado, né? E elas também são recíprocas e simultâneas. Então, ela tem a mesma intensidade, a mesma direção, só que o sentido é oposto. A força que a Mônica exerce sobre o chão e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par de ação e reação? Não, aí tem forças diferentes aí. Tem a Mônica sobre o chão, tem a corda sobre a Mônica, então não é um par de ação e reação. Letra C. A força que a Mônica exerce sobre a corda, a Mônica e corda.
e a força que a corda faz sobre a Mônica, corda e Mônica, formam um par de ação e reação, correto. Letra D, a força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que os meninos exercem sobre o chão formam um par de ação e reação. Não, já tem dois pares diferentes aí, então não é a letra D. Resposta certa, a letra C. Vamos para o número 3. No número 3, fala assim, na Amazônia, devido ao seu enorme potencial hídrico, o transporte de grandes cargas é realizado por balsas e que são empurradas por rebocadores potentes. Suponha que se quer transportar duas balsas carregadas, uma maior de massa M e outra menor de massa M, que devem ser empurradas juntas por um mesmo rebocador. E considere a figura que vocês estão vendo aí na apostila, que mostra duas configurações de A e B possíveis para este transporte. Na configuração A tem o rebocador, né, esse barquinho, e tem um rebocador que exerce sobre a balsa uma força de intensidade, FAzinho, pequenininho. E a intensidade das forças exercidas mutuamente entre as balsas é FA, que é a força de atrito entre as duas aí, uma força de interação entre as duas. Na configuração B, o rebocador exerce sobre a balsa uma força de intensidade F maiúsculo, sobre FBzinho, e a intensidade das forças exercidas mutuamente entre as balsas é FB. Então, na primeira configuração, tem a massa maior empurrando a menor, e na segunda tem o rebocador, a massa menor e a massa maior. Então, a diferença entre essas duas aí é que no primeiro é a balsa com a massa maior, e depois, na B, é a balsa com a massa menor. Então, na número 2, nós vamos marcar a letra C, da ação e reação, é Mônica e corda. E na número 3, nós vamos marcar a letrinha D, que fala que a força do rebocador vai ser a mesma, tanto na configuração A quanto na configuração B. Vai ser a mesma força, porém, a força de interação na configuração A, vai ser menor do que a força de interação na configuração B. Ok? Vamos para a número 4. A número 4 fala sobre uma superfície sem atrito, em que existe um bloco de massa 1 igual a 4, sobre o qual está apoiado um bloco menor de massa 1, e uma corda puxa o bloco menor com uma força horizontal de módulo 10 newtons, como mostrado na ilustração da apostila. Tá lá assim, ó. Um bloco, né? Com a massa 1, um outro bloquinho com a massa 2, e tem uma força puxando o bloquinho de cima. Essa força é uma força de 10 newtons. E a massa do 1 é uma massa de 4 quilos. A massa do 2 é uma massa de 1 quilinho. Quando coloca 1,0, é só 1 mesmo, tá, gente? 4,0 são 4 quilos mesmo. E eles estão se movimentando juntos. Então, quer dizer que existe uma força segurando um e o outro aqui. Uma força de interação entre eles. A pergunta é, qual vai ser essa força de atrito entre os blocos, né? Essa força que está segurando um com o outro? Porque se o 2 está sendo puxado e esse daqui também vai se movimentando junto, é como se estivessem colados um no outro. Existe um atrito muito forte ali que faz com que o 2 não descole do 1 e que acabe puxando o 1 junto com ele. Então, nós vamos ver qual vai ser essa força de atrito entre eles. Qual é a fórmula que tem força e aceleração? Física, meu amor. A força já foi dada no exercício 10. A massa, o 10 está puxando só o 2? Não, no exercício falou que os dois estão se movimentando juntos. Então, essa força está puxando tanto o 2 quanto o 1. Então, não posso colocar só a massa do 2 de 1 kg no lugar do M. Tem que colocar a massa dos dois. Então, vai ser a massa do 2 mais a massa do 1 vezes a aceleração. 10 vai ser igual a massa do 2, 1, mais a massa do 1, 4. Então, vai ficar 10 igual
1 mais 4, 5A. Troca de lado, troca de sinal. Multiplica por menos 1 para ficar positivo, né? Para ficar legalzinho aqui. 5A igual a 10. O A vai ser igual a 10 dividido por 5. O A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a minha aceleração. Mas a pergunta não foi qual é a aceleração. A pergunta é qual é a força de interação entre os dois, a força de atrito que segura os dois blocos um no outro. Então, como que a gente faz isso? Bem simples. A força de interação entre os dois, vou colocar aqui força de 2, 1, né? Porque o 2 está puxando 1, então você vai colocar a força de 2, 1. É igual a massa vezes a aceleração. A aceleração a gente já achou, né, gente? São 2. A força de interação é o que a gente quer, a força do 2 sobre o 1. O que é que o 2 está puxando? Não é o bloco 1? Então, eu vou usar a massa do bloco 1. Qual é a massa do bloco 1? 4. Então, eu vou usar essa massa, porque o 2 está puxando ele. Então, a força de interação do 2 para o 1, força de atrito do 2 com o 1, vai ser 4 vezes 2, que vão dar 8 newtons. Força é medida em newtons, correto? Então, a número 4, a resposta é 8 newtons. Resposta letra E. Na número 4. Vamos para a número 5. Na número 5, são questões que devem ser lidas com cuidado e analisadas para a gente poder ver qual é a correta. E lendo todas as questões aqui, a gente observa que a única correta, completamente correta, que tem algumas aqui que estão mais ou menos, mas tem algum detalhe que faz ela ficar errada, a única completamente correta é a letra D. Por que a letra D? Porque na letra D fala que se um corpo tem aceleração, essa certamente é consequência da ação da força. É claro, gente, no movimento retilíneo uniforme não tem aceleração, como é o caso da letra A falando ali, ó. Se tem força, tem aceleração. Mas se não tem força, não tem aceleração. Então a letra D fala: se um corpo é dotado de aceleração, esta é consequência da ação de uma força ou de um conjunto de forças resultantes diferente de zero, agindo sobre o corpo, com certeza. Se tem força e a força resultante é diferente de zero, ou seja, é exercida alguma força sobre o corpo, então ele tem aceleração. Resposta do 5 é a letra D, com toda certeza. 6. Nós temos uma força meio que inclinada que é exercida sobre dois blocos. Nós temos um bloco A, que tem uma massa de 2 quilos. E nós temos um bloco B, esse é o A, que tem uma massa de 1 quilo. E essa força meio inclinada, ela provoca um deslizamento entre eles, né? Eles vão se movimentar juntos. E a pergunta, né, já falou a aceleração nesse exercício, que são de 2 metros por segundo ao quadrado, por causa dessa força meio inclinada exercida. Já deu também um seno desse ângulo, que é de 0,60. Já deu também um cosseno desse ângulo, que é de 0,80. Então, nós vamos escolher qual dos dois nós vamos usar para descobrir qual é essa força na horizontal que é aplicada no bloco A. Aqui não está na horizontal, aqui está inclinada por causa do ângulo. Mas existe uma força horizontal, ó. Que é essa daqui, ó, retinha. Que faz esses dois blocos se movimentarem na linha horizontal, deitada, reta para frente. Então, como que a gente faria esse exercício? Nós vamos usar o seno ou nós vamos usar o cosseno? Então, nós temos que usar a razão aí devido à figura, que a gente olha na figura. Aqui nós temos uma ilustração assim, ó. Aqui é essa força, ó, é a FR, que eu vou chamar de força resultante.
Aqui nós temos essa ilustração aqui, ó, desse ponto tracejado, formando um ângulo aqui. Eu quero a força horizontal. A força horizontal é essa que está deitada, é a mesma daqui, ó. Vou usar essa daqui de cima porque é mais fácil a gente visualizar aqui. Então, quando eu tenho esse ladinho oposto ao ângulo, nós chamamos de cateto oposto. Eu vou chamar meu cateto oposto de força horizontal, certo? Se existe um ângulo de 90 graus aqui, que parte do triângulo retângulo, que nós estamos vendo que aqui é um triângulo retângulo, é essa daqui? É a hipotenusa, correto? Ó, na direção do triângulo, do ângulo reto, do ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. A minha hipotenusa é a força resultante, que é essa força maior que foi exercida sobre os blocos. Mas a pergunta é qual vai ser o valor dessa força. Então, eu vou colocar aqui a minha força resultante, nós vamos usar como um seno. O que seria o meu seno aqui? O meu seno seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o meu cateto oposto aqui? É o que eu chamei de FH. E aqui, qual é a minha hipotenusa? É o que eu chamei de FR. Logo, o meu seno desse ângulo vai ser igual a FH, né? Esse lado que é o cateto oposto, sobre o FR, que é a minha hipotenusa. Qual é o seno que foi dado no exercício? 60. Ou 0,6. Posso usar 0,6, né? Não preciso colocar esse zero nem esse. Ó, esse aqui precisa, 0,6. Não preciso usar esse zero, desculpa. Igual a FH sobre FR. Posso multiplicar em cruz? Pode, por que não? Então, ficaria FH, né, ó, que é esse o que eu quero saber, a força horizontal, igual a 0,6 FR, que é a minha força resultante, ou F puro, né, porque aqui no exercício foi dado como F puro, ou pode deixar até como F puro. Então, a minha força horizontal seria 0,6 da força, que foi dada ali no exercício da seta. Agora, basta eu colocar a fórmula de física, meu amor. Isso tudo que a gente fez antes é para estudar qual força a gente usaria aqui. Sempre a fórmula vai ser física, meu amor. Nesse caso, a minha força horizontal, que é essa que foi a pergunta, vai ser 0,6 F. A massa que eu vou usar, se movimentaram os dois blocos, então eu vou usar a massa dos dois blocos, 2 mais 1. Não posso usar de um só, porque os dois se movimentaram juntos. Então, tem que usar a massa dos dois. Se eles tivessem movimentado separadamente, tudo bem, mas não foi o caso. Então, 0,6F igual a 2 mais 1, 3A. O F vai ser igual, 0,6F vai ser igual a 3. Qual é o valor do A, que já foi dado no exercício? 2 metros por segundo. Então, eu posso colocar aqui. 0,6F vai ser igual a 6. O meu F vai ser igual a 6 dividido por 0,6, que vai ser igual a 10 newtons. Então, essa é a minha resposta final, 10 newtons. Então, quando existe um ângulo, eu tenho que ver o que está pedindo no exercício. Se tivesse pedido força vertical, outro tipo de força, de repente eu não usaria o seno. Mas como pediu a força horizontal, então quando a gente faz a manipulação aqui para formar um triângulo retângulo, nós observamos que a força horizontal deitada vai ser o cateto oposto ao ângulo que foi dado no exercício. Então, vai ser o seno que eu vou usar e não o cosseno. Se tivesse pedido uma força vertical, eu usaria esse lado, que seria o meu cosseno, mas não é. Pediu a força horizontal, certo? Então, eu usei o seno por causa disso. Ficaria igual a 10 newtons. Então, agora vamos para o número 7. 7 é uma questão bem fácil de ser resolvida. Questão número 7
fala de um corpo que tem uma massa de 4 quilos. Não tem o desenho, a gente faz o desenho, a massa dele é de 4 quilos. E ele recebe uma ação simultânea e exclusiva de 2 forças de intensidade 4. Então, tem uma força de 4 newtons e uma força de 6 newtons agindo sobre ele. A pergunta é qual vai ser a aceleração desse corpo. Então, as forças são simultâneas, ou seja, são na mesma direção. Então, quer saber a aceleração? Qual é a fórmula? Física, meu amor. Todos são física, meu amor. Às vezes, o que vai mudar é o valor da força, que vai ter que fazer, às vezes, se tiver uma inclinação com seno, com cosseno. Se for uma força de corda, vai ser o T no lugar do F. Mas a gente vai vendo isso nos exercícios. Aqui falou de força mesmo. Qual é a massa? 4 quilos. Qual é a aceleração? É o que eu vou descobrir. E qual força que eu vou usar? Aqui falou de 2. E agora? Se as 2 forças estão na mesma direção, então basta eu somar as 2. Vai ficar 4 mais 6, porque elas estão agindo na mesma direção e juntas. Então, 4 mais 6 vão dar 10, igual a 4A. Troca de lado, troca de sinal. Multiplica por menos 1, para ficar legal. A vai ser igual a 10 dividido por 4, que vai dar 1,5, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração do 7. A questão número 8 fala de 3 livros apoiados um sobre o outro. São 3 livros iguais, apoiados um sobre o outro. 3 livros. Cada livro desse tem 8 newtons de força, né? 3 livros idênticos de peso 8 newtons cada um. 8 newtons cada um. Livro 1, livro 2 e livro 3. Os 3 têm 8 newtons. A pergunta é: qual o módulo de força que o livro 2 exerce sobre o livro 1? Então, qual é o módulo de força que o 2 exerce sobre o 1? Lembrando que em cima do 2, nós temos o peso dele e o peso do colega dele, né? Do 3. Então, nós temos 16 newtons de peso em cima do 2, que está em cima do 1. E o 1 só teria 8 newtons. Mas como não está afundando nem nada, então subentende-se que existe ali um par de ação e reação. Se existe uma ação de peso 16 newtons sobre o 1, logo a reação do 1 sobre os 2 livros acima também vai ser de 16 newtons, que nós chamamos de força normal. Então, nós temos um par de ação e reação aí de mesmo valor. Então, logo a resposta correta seria a letra D. Vamos para a questão número 9. A questão número 9 fala de um elevador. Claro que o elevador tem uma força sendo exercida para baixo, que é o peso dele. E nós temos também uma força de tração da corda, que vai ter que ser maior do que a força peso. Por quê? Porque senão o elevador vai cair. E nesse caso, o elevador ele vai levar as pessoas, né? Então, a pergunta é: um elevador possui uma massa de 1.500 quilos. É a massa desse elevador. E considerando que a aceleração da gravidade, né? A gravidade que puxa para baixo, são 10 metros por segundo ao quadrado. A tração do cabo do elevador quando ele sobe vazio é qual? Sendo que a aceleração na subida vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Uma questão bem interessante essa, hein? Então, vamos resolver essa questão. Então, nós temos uma força-peso que está puxando o elevador para baixo. E esse peso é a mesma coisa que massa vezes a gravidade. Massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos ver qual vai ser esse peso? A massa do elevador vezes a gravidade, que são 10. Logo, o meu peso vai ser de 15.000. Só colocar mais um zerinho na frente do 1.500. Então, eu tenho um peso que puxa para baixo. E a tração da corda tem que ser maior do que esse peso.
Então, no física, meu amor, que é a fórmula que nós vamos usar, eu tenho duas forças agindo. Tem a força peso, puxando para baixo, e a força tração, puxando para cima. Logo, se a tração tem que ser maior, então vai ter que ser tração menos o peso, para ser essa força que nós vamos usar agora. A tração, a força da corda tem que ser maior do que a força peso. Então, são duas forças, uma menos a outra, porque elas agem de forma contrária. Se elas agem de forma contrária, uma para cima e outra para baixo, então é uma menos a outra. É igual a massa do elevador vezes a aceleração. Qual é a tração? Não sei. Qual é o peso? 15.000. Qual é a massa do elevador? 1.500. Qual é a aceleração que ele sobe na força de tração? A aceleração é 3, que falou ali. Então, logo, é só eu colocar as coisas no lugar certo agora. 15.000 é igual a 1.500 vezes 3, que vão dar 4.500. Tração vai ser igual a 4.500 mais 15.000. Tração vai ser igual a 19.500 newtons. Então, a força de tração que eu tenho na corda, puxando o elevador para cima, é de 19.500 newtons. Certo? Nós vamos marcar, então, a letra E, que é a resposta correta da apostila. Vamos para o exercício número 10. No exercício número 10, tem um desenho de uma mesa, né? Uma roldana. Tem um bloquinho aqui que nós chamamos de bloco B. E temos um bloco aqui que nós chamamos de bloco A. E ali fala que, respectivamente, as massas são de 5 e 20. Então, o bloco A, 5 quilos, e o bloco B, 20 quilos. Tem que prestar atenção nisso, porque senão a gente pode colocar o peso contrário e dar errado. Ele falou, respectivamente, A e B, 5 e 20. Então, o A tem 5 e o B tem 20 quilos, ligados por um cordão. Desprezando-se as massas do cordão e da roldana e qualquer tipo de atrito entre a superfície, qual vai ser a aceleração do bloco A? Então, vamos lá. Qual é a força que age aqui puxando para baixo? O peso. Então, no física, meu amor, eu vou usar a força peso, que é a massa vezes a gravidade. Qual é a massa que está puxando? A massa que está puxando é a massa do A. 5 vezes 10, que é a força da gravidade, são 10 metros por segundo. Logo, o peso do bloco A, que eu estou mexendo só no bloco A por enquanto, vai ser de 50 newtons. Vamos agora no física, meu amor. Agora nós vamos mexer com o sistema inteiro, tá? Eu não vou mexer só com o bloco A, não. Primeiro eu estava vendo só o peso que estava agindo sobre o bloco A. Mas o bloco A, ele não está puxando só ele mesmo, né? O peso dele puxa tudo. Puxa tanto o bloco A quanto o bloco B. Então, nesse caso, a força que eu vou usar vai ser o meu peso, que vai ser igual a massa vezes a aceleração do sistema. Primeiro eu tenho que calcular só o pezinho daqui, ó. Que é o pezinho do A, para eu saber qual vai ser o peso do A. Nem precisava de fazer a conta, né, gente? Só fazer 5 vezes 10 já sabe que é o peso. É a massa vezes a gravidade, 50. Mas o que essa massa vezes a gravidade está puxando? Está puxando tudo, está puxando o B e o A. Então, vamos ver. Aqui, nesse caso, o peso do bloco A, ele puxa as duas massas. O peso do A é 50. Qual é a massa? A massa vai ser a do A e a do B juntas. Que está puxando os dois, eles estão amarrados. Massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. 50, que é a força que está puxando tudo, igual a massa do A. Igual a massa do A mais a massa do B, 25, vezes o A, 25A. Logo, vai ser igual, troca de lado, troca de sinal. Então, vai ser igual a 25A igual a 50. A vai ser igual a 50 dividido por 25. 2 metros por segundo. A questão número 11 e número 12 não se aplica à nossa matéria porque nós não estamos estudando nesse momento a força de atrito.
E na questão número 11 e 12, precisa da força de atrito. Então, agora nós vamos para a questão número 13, que seria a última da nossa apostila. A questão número 13 tem um desenho interessante de dois blocos. Nós temos um bloco de M1, que estão ligados por uma corda. Esse é o M1, esse é o M2. E eles estão sendo puxados por uma força horizontal. O bloco 1 tem 3 quilos. O bloco 2 tem 1 quilo de massa. E existe uma força puxando os dois de 6 newtons. A pergunta é: qual é a tensão do fio? Ou seja, que força existe nesse fio? Vamos então estudar o que essa força está puxando, né? Que já foi dada a força aí, para facilitar a gente. Então, física, meu amor. Qual é a força que nós vamos usar? 6 newtons. O que ela está puxando? O bloco M2 e o bloco M1. Então, eu não posso usar só uma massa, porque eles estão ligados um no outro, né? Então, eu vou usar a massa do M1 mais a massa do M2, vezes a aceleração. 6 igual a M1, 3, mais 1 quilo, vezes o A. 6 vai ser igual a 4A. Troca de lado, troca de sinal, multiplica por menos 1 para ficar legal. Então, vai ficar A igual a 6 dividido por 4, que vão dar 1,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, qual vai ser essa força de tração ou de tensão que existe aqui? Física, meu amor. Só que no lugar do F eu vou usar o T. O que o T está puxando, gente? Se a força está vindo daqui, o que o T está puxando? Está puxando esse bloco aqui, ó. O bloco M1. Então, eu vou usar a massa dele. Qual é a massa dele? 3. Qual é a aceleração? 1,5. 3 vezes 1,5 vão dar 4,5 newtons. Então, essa é a minha tensão ou tração, que é a letra D, que a gente pode marcar na apostila. Bom, eu espero que vocês tenham entendido estas questões, né, sobre os blocos de Newton. Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um beijo a todos, tchau!